Tá. Boa tarde, nós, consultores comerciais da empresa GM², composta por Gabriel Lima, Magnus Kelly e Messia Murielli, viemos apresentar a proposta do projeto de instalações elétricas para nossa cliente Samantha Mesquita. Dado o perfil, a empresa Housecay, com mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário, adquiriu um terreno e pretende construir várias unidades habitacionais separadas, destinadas à família de até 4 pessoas. Focando sempre no melhor custo-benefício para seus clientes, a imobiliária é reconhecida por desenvolver projetos básicos que priorizam a eficiência energética e a praticidade do dia a dia, além de oferecer flexibilidade para que seus clientes possam personalizar suas residências futuramente sem grandes obstáculos. A casa que a senhora pediu, ela é composta por 2 quartos, um banheiro social completo, uma sala de estar e jantar e cozinha integrados e funcional para receber amigos, área de serviço e varanda. A senhora também deu algumas especificações, né, que a senhora queria que tivesse. Aí na sala de estar deve conter pontos de tomadas extras próximo às bancadas, mesas, cadeiras ou sofá e iluminação principal. Na sala de jantar deve conter um lustre clássico estilo vitoriano em iluminação auxiliar. Nos quartos, pontos para instalações de ar-condicionado, um para cada quarto, ponto de tomada próximo às camas e iluminação principal. No banheiro deve conter um ponto para instalação de chuveiro elétrico, tomada próxima à pia, iluminação principal e uma iluminação auxiliar no espelho acima da pia. Na cozinha, deve conter iluminação principal, instalação de geladeira e micro-ondas. E na área de serviço, deve conter pontos de tomada para máquina de lavar, roupas e ferro de passar e iluminação principal. Aqui foi desenvolvido, dona Samantha, a planta baixa, né, que a senhora pediu, com todas as exigências, e a planta ficou assim. Área, perímetro e iluminação das dependências. Né? O quadro 1, ele apresenta as áreas e perímetros que foram coletados da planta baixa. Tais dados foram utilizados na estimativa de carga para possibilitar o dimensionamento da iluminação e das tomadas, tanto de uso específico quanto de uso geral. Aí nós temos os valores no quadro, na área de perímetro. Aí temos a iluminação. Responde a iluminação por cômodo e a carga que foi calculada. Uma vez que o cliente Housecay estabeleceu que o projeto deve possuir o melhor custo-benefício possível, a quantidade de pontos de iluminação seguirá a seguinte regra, conforme a norma. A potência dos pontos de luz deve ser determinada de acordo com a área. Se a área for igual ou menor a 6 metros quadrados, um ponto de 100 VA é o suficiente. Para áreas maiores que 6 metros quadrados, a divisão deve ser feita de forma que os primeiros 100 metros tenham um ponto de 100 VA, enquanto os metros restantes devem ter pontos de 60 VA. Aí foi o que nos baseamos aí para a carga e para os pontos de luz. Aí temos as tomadas de uso geral e específico. Ainda seguindo a NBR 510, foram calculadas a potência e a quantidade de tomadas que são necessárias em cada cômodo, tanto tomada de uso geral quanto tomada de uso específico, para ambientes secos e molhados. Para áreas secas, a norma estabelece que a cada 5 metros deve haver uma tomada de uso geral, de 100 VA, e para áreas molhadas, a distância indicada para o posicionamento é a cada 3,5 metros. Os 3 primeiros devem ter uma capacidade de 600 VA, no caso de áreas molhadas, e os demais de 100 VA. Aí o fator de potência para as tomadas de uso geral foi estabelecido como 0,8 e os específicos 0,9, com exceção de chuveiro elétrico. Aí
nós temos aparelhos e a carga, né? Também, na divisão específica, a potência. Aí a gente tem a divisão de circuito, né? A divisão de circuito, ela deve ser feita em função dos equipamentos que serão alimentados por eles. Sendo assim, é necessário dispor de terminais específicos para pontos de iluminação e de tomadas específicas. A base que justifica a divisão do circuito é suprir as exigências de segurança das pessoas e do sistema elétrico, garantir a eficiência do uso de energia e constância no uso dos aparelhos, funcionalidade, evitar sobrecargas, facilitar qualquer manutenção futura. Toda a divisão de circuito foi baseada nas recomendações da NBR 5410 e está detalhada aí no quadro, que é o quadro 5, né? Divisão de circuitos. Bom, aqui nesses quadros nós temos alguns fatores. Os quadros 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eles têm alguns fatores que foram utilizados na base de cálculo. Esses fatores são os métodos de referência, como fatores de temperatura, agrupamento, potência, demanda, bem como alguns fatores de correção e alguns materiais que foram utilizados para a composição dos cabos. No que diz respeito a esse método de referência B1, ele é um método de referência que está presente na norma e ele é destinado a condutores isolados em eletrodutos de seção circular, que passam por cima das paredes. Já para o circuito de distribuição, foi adotado um tipo D. Esse tipo D ele é projetado para cabos multipolares em eletroduto enterrado no solo. A maioria desses fatores adotados eles seguem as diretrizes da NBR 5410, exceto os fatores de demanda que são fornecidos pela COSERN do grupo Neuroenergia. Tanto a temperatura do solo quanto a temperatura do ambiente foram considerados com base na média da temperatura do estado do Rio Grande do Norte, que é onde as residências vão ser construídas. Já o fator de agrupamento foi adotado de 0,7 para os circuitos, o que pode ser notado observando o diagrama unifilar do projeto, o que garante uma quantidade máxima de circuitos agrupados por 3. O fator de potência para a iluminação adotado foi de 0,92, uma vez que considera que toda a iluminação da casa vai ser composta por lâmpadas de LED. O quadro 13, por sua vez, ele mostra quais as seções transversais escolhidas para os fios de fase, neutro e terra, isso levando em consideração o tipo do componente e a iluminação, a TUG e a TUI, a tensão e a corrente nominal e o número de condutores carregados. Aqui está o quadro 13 e o quadro 14. Tendo em vista que os valores máximos de corrente nominal no nosso sistema eles não ultrapassam 10 amperes, como pode ver a corrente nominal aí, ela não chega a 10 amperes. E, por isso, pela NBR, é cabível que a gente utilize uma seção transversal de fio de 1,5 milímetros quadrados. Porém, o cliente exigiu que o sistema, o circuito, ele fosse hábil a receber upgrades no futuro, possibilitasse modificações. Por isso, nós acabamos optando por utilizar uma bitola de fio de 2,5 milímetros quadrados. Para caso ele compre novos equipamentos, queira trocar ar-condicionado, isso não vai acarretar problemas para o circuito. Esse quadro 14, ele mostra basicamente os disjuntores que nós utilizamos para a construção do sistema. A maioria dos disjuntores são de 10 amperes, já que a corrente é baixa. Na questão orçamentária, aqui nós temos o orçamento de basicamente todos os componentes do sistema, incluindo também o custo do projeto e o custo de instalação. Aqui está como é uma construção de baixo custo, nós procuramos os melhores preços no mercado. E com isso conseguimos chegar a um valor total de R$ 12.836,37. Esse valor pode receber um desconto à vista de 10%, pode ser dividido em 10 vezes no cartão, sem juros. Aqui basicamente está um gráfico do orçamento. Basicamente é uma divisão para ter mais ou menos uma noção de para onde vai cada parte do dinheiro que é investido aqui. Podemos ver que aqui o padrão de entrada monofásico da COSERN é 10,7% e a luminária representa um maior custo aqui. Esse gráfico ele já representa os disjuntores, o custo do disjuntor. Como a senhora exigiu
que fosse simples, aqui é só umas figuras ilustrativas de como ficaria na casa, né, que a gente construiu, com os devidos cômodos que tem na nossa planta. Bom, como ela acabou de falar, né? A edificação ela tem que ter um baixo custo. Como vai ser um conjunto de residencial para famílias pequenas e provavelmente uma renda baixa, precisa que a casa não seja tão cara, porque casas caras têm um custo de manutenção muito caro. Mas também não podemos deixar o conforto de lado, por isso nós utilizamos essas referências aqui. Pronto, acabou. Para gravar.